Oi, 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 gente. Boas-vindas à nossa aula introdutória da disciplina de Moda, Sociedade e Cultura, com o assunto Moda como objeto do pensamento e fundamentos dos estudos em moda. Nessa aula, a gente vai ter 4 grandes eixos de conteúdo, né? O primeiro baseado em um dos textos que está lá na nossa sala de aula para a gente ler, que é Moda como objeto do pensamento, do Paulo Debon. O segundo tópico é a relação e a visão e a perspectiva do design como cultura material e como que isso tem o potencial de se relacionar com os estudos em moda ou não. Então a gente tem ali um ensaio do Rafael Cardoso Denis, que é um teórico da história do design bastante conceituado no Brasil, né, que ele vem meio que entender o papel do design como quase um criador de fetiches para objetos, né. Depois a gente vem com um pouquinho dos fundamentos e das teorias de moda, então quem já esteve na disciplina ou de introdução ao design de moda ou as teorias da moda, vai reconhecer alguns assuntos que a gente vai ver aqui nesse terceiro tópico e, por fim, a gente vem organizando, né, as nossas primeiras avaliações de N1. Aqui a gente começa com os critérios de avaliação do primeiro debate, que a gente já começa na próxima semana, e o desenvolvimento da atividade principal a gente vai conversar presencialmente na próxima semana também. Continuando, a gente vai começar com esse nosso assunto, né, baseado no texto do Paulo Debon, que tem muito desse viés de quase funcionar como uma revisão de literatura, né? Então ele começa ali pensando sobre moda, investigando, né, e procurando, rastreando onde essa história da moda como fenômeno vira um objeto de pesquisa que é relevante, né? A ciência, as pesquisas acadêmicas, etc. Ali a gente vai perceber algumas tipologias dessa literatura, né? E também vamos notar o reflexo dos contextos, tanto históricos quanto sociais, econômicos e culturais, na hora em que essas publicações, né, foram redigidas e publicadas, traduzidas para o português, estudadas no Brasil e etc. O que a gente percebe em comum a quase tudo isso? Um grande eurocentrismo, né, que predomina na grande parte da literatura, que entende moda como sinônimo de ocidente. E aí a gente começa com essa aula introdutória a pensar, será que é isso mesmo? Né? Será que não tem uma outra alternativa? E será que quem não é considerado ocidental realmente não faz parte desse sistema? Ou será que o problema é quem é considerado ocidental e quem não é? Será que nós somos? E aí a gente começa a pensar nesse sentido, né? Então aqui, lembrando, gente, que nem tudo que a gente lê e nem tudo que a gente discute nas nossas aulas significa que automaticamente a gente concorde ou que a gente goste de todos os assuntos. No entanto, a gente precisa reconhecer até as realidades das quais a gente não gosta, né? Então, aqui a gente parte do pressuposto, da premissa, né, do lugar comum em que essa visão de moda que a gente tem discutido, institucional e tudo mais, ela parte dessa premissa de que a moda é uma coisa de ocidental. E aí a gente pode trabalhar questionamentos e fundamentar argumentos nesse sentido, né? Então aqui eu trago até um trechinho do texto, né, em que grande parte da literatura que o Paulo Debon revisa e cita ali no artigo dele, vê a moda como um sistema regulado por mudanças constantes, ou seja, entende a moda como um processo que pertence somente às sociedades ocidentais. Citando um exemplo, né, e aí, por exemplo, a gente já tem um grande problema que o Oriente aqui é visto como uma grande massa homogênea de pessoas e que a gente sabe que não é bem assim. Citam que entre os séculos XV e os XVIII existe muita riqueza de trajes e elementos simbólicos, porém não há mudanças contínuas em suas formas. Cita como exemplo a roupa do mandarim, que desde o século XIII até o XVIII aparece nas gravuras com as mesmas formas, combinações e cores. Isso não significa exatamente, né, gente, que a representação visual que está numa gravura e numa gravura que foi colocada, né, à disposição dos olhos de nós ocidentais, significa que isso
reflete, representa todo e 100% de todas as pessoas, as culturas que viveram durante esse grande período de tempo, né? Então a gente tem um pouco dessa generalização com base em poucas evidências que nós temos em mãos. Então, os primeiros estudos em moda afirmam que as sociedades não ocidentais não teriam moda porque elas não experimentavam tendências. Essas sociedades, elas são classificadas com alguns nomes, né? Algumas denominações. Então, a gente chama de roupa étnica, roupas típicas, roupa tradicional. A gente insiste nessa oposição entre civilização e barbárie, ou seja, a gente elege, isso é um ponto de diálogo, inclusive, com o próximo texto, né, do Rafael Cardoso Denis, que é a oposição entre a civilização e a barbárie, sendo que a civilização a gente pega como critério o ponto em que a gente chega naquilo que é mais confortável para a nossa realidade, né? Ou seja, a gente chega nessa questão de que o industrial é melhor, né? É mais evoluído, é o ponto máximo da civilização humana, etc. E aí a gente vai perceber que existem, na nossa própria leitura, né, já na hora que a gente começa a refletir, conflitos entre a pesquisa contemporânea e esses primeiros teóricos, né? Nessa revisão de literatura que o Paulo Debon faz, a gente vai destacar alguns pontos e encontrar algumas classificações, algumas tipologias de tipo de bibliografias de literatura que ele usa, né? Inicialmente, a gente chega naquele momento em que a gente começa, aliás, né, naquele momento em que os livros que falam sobre vestuário, indumentária, traje, consequentemente o que a gente vai chamar de moda, né, começam quase como glossários, né, identificando partes, silhuetas, caimento de tecidos, representações visuais e etc. Né? E aí, entre os exemplos, a gente tem ali o Quicherrat, Racinet, Köhler e Lavia. Depois a gente tem uma fase dessa literatura que incorpora a ideia do mimetismo, né? Aquela coisa de que a gente imita comportamentos, vestimentas, modos de aparências e representações, né? E expressões visuais. E aí a gente tem o Herbert Spencer e o Gabriel de Tarde. Depois a gente tem uma ênfase, já na virada do século XIX para o século XX, no consumo, pelo Veblen. Em seguida, já no início do século XX, a gente vai ter o George Simmel falando um pouco sobre essa individualidade, essa relação que a gente tem entre o individual e o coletivo, né? O nosso eu íntimo e aquilo que a gente convive socialmente. E aí a gente vai perceber que tem um lapso temporal muito grande desse interesse por publicações sobre moda, vestimenta, indumentária, trajes e por aí vai, né? Na década de 50, a gente vai ter uma nova leva, né, de um novo olhar ali para a moda, principalmente a partir do trabalho do Roland Barthes, ali em 1950. E a partir dos anos 60, já no finalzinho dos anos 60, ou seja, a gente tem mais um lapso de tempo razoável aí, né, gente? A gente vai ter essas relações entre o vestuário, a moda e a sociedade. Então, a gente vai ter um olhar, por exemplo, do Fernando Brodel, que é um historiador muito importante, né, para os estudos em história, que vai refletir um pouco sobre isso, o Daniel Rocha, o Pierre Bourdieu e o Gilles Lipovetsky um pouquinho ali no final dos anos 80 também, né? Então, o que a gente vai perceber depois ali, já na virada dos anos 90 em seguida? Então, a gente sai um pouco daquele olhar de uma literatura que tenta abordar a moda como um fenômeno praticamente universal, quase homogeneizante, né? E a gente vem para uma pesquisa que tem uma questão, uma pergunta de pesquisa mais específica, né? Então, por exemplo, ali em 91, o Pastor Rowe vai trabalhar com essa questão dos tecidos e padronagens, especificamente as padronagens e as estampas listradas. O Christopher Brewer, ali no metade dos anos 90, vem pensar a moda como cultura, né? Lipovetsky volta ali em 2005 a publicar em parceria com o Hu, e aí vai falar um pouco sobre luxo, sobre essas questões de distinção e etc. 2008 a gente vai ter uma obra que a gente usa muito aqui na Faculdade de Artes Visuais, no Design de Moda, que é a História Social da Moda, da Daniela Calanco,
em que ela trabalha fatos históricos, essa reflexão, né, de comportamentos e tudo mais, e tem um trecho muito interessante de como que, inclusive, né, a colonização dos europeus nas Américas muda radicalmente o hábito deles, inclusive de alimentação, né? Então ela abrange essa história da moda, inclusive para os alimentos, aquilo que a gente consome, além do vestuário da indumentária, né? E aí, ali em 2010, a gente vai ter a publicação do Lars Svensson sobre essa relação, né, da filosofia da moda. O Debon inclui nesse contexto também aquilo que tem sido produzido no Brasil, né? Então a gente vai ter talvez o primeiro grande, né, impacto de se pensar em indumentária como elemento de estudo na sociedade a partir do Gilberto Freire, na década de 1930, e depois ele publica novamente um outro estudo, né, um outro ensaio sociológico, talvez seja assim mais preciso de ser dito, ali no final dos anos 80, e Gilberto Freire tem algumas visões muito complicadas em termos de identidade racial, né, dessa gestação dessa identidade brasileira, e a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas a gente vai debater isso na próxima aula. A gente vai ter quase uma historiografia da moda brasileira a partir da tese de doutorado da Gilda de Mello Souza, que depois é reformulada ali nos anos 80 e publicada como um livro. E é extremamente revolucionário do ponto de vista que ela mistura referências bibliográficas, tanto acadêmicas, tradicionalmente de pesquisa, quanto da literatura e de observações, etc. E aí a gente vai ter, em seguida, né, ali na final do década de 70, novamente ali, um pouco dessa setorização, né? Então a gente vai ter o trabalho da Maria Beatriz Nise da Silva sobre moda no Rio de Janeiro no período junino. Depois a gente vai ter essa relação entre essa cidade, essa formação urbana dessas grandes metrópoles brasileiras e a relação com a moda, da Maria do Carmo Rainho. Depois a gente vai ter essa questão da moda e sociabilidade no contexto brasileiro, da Maria Cláudia Bonatti, a relação entre distinção e prestígio, especificamente dentro dessa formação social brasileira, que é muito particular em relação a muitos desses contextos europeus, né? Então a gente vai perceber aqui que essas teorias, em alguns momentos elas funcionam no Brasil, mas em outros elas realmente fogem completamente do contexto, né? E aí a gente vai ter o livro da Rosane Feijão, sobre a Bela Época Carioca, a gente vai ter um pouco e é muito curioso, né, o estudo do Marcelo de Araújo, pensando a moda masculina, a influência vitoriana e como que isso chega aqui na corte de Dom Pedro II. Maria Cláudia Bonatti novamente, né, com a história da publicidade da moda e como que esse jornalismo de moda e essa publicidade de moda começa a influenciar, né, esse consumo no Brasil. E esse eu incluí por minha conta, né, o livro da Carolina Casarim, que também é fruto da tese de doutorado dela, pensando sobre moda na Semana de Arte Moderna, principalmente a partir do guarda-roupa de Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade. Então, a gente vai voltar nisso lá no final da nossa aula, mas os pontos para debate na próxima semana são a relevância na moda da pesquisa acadêmica, moda e identidade, imitação e distinção, papel e publicidade da mídia, moda e espaços urbanos e moda como evolução, questionamentos, né? E agora, no nosso segundo texto, né, preparando para esse debate da próxima aula, a gente tem uma estrutura completamente diferente, né? Ao invés de uma revisão de literatura, embora ele traga citações e referências e tudo no formato, né, acadêmico, a estrutura desse texto, o tipo de texto é um pouco diferente. Então, Rafael Cardoso Denis apresenta aqui um ensaio e ele trabalha com uma grande questão a partir dos embasamentos conceituais, né? Então, ele traz mais de uma definição para determinado conceito e ele amarra tudo isso de uma maneira bem, bem delimitada, né?
Ele parte desse pressuposto ali no final dos anos 90, das crises do design, principalmente, e a gente vai ter ali no final dos anos 90, quem estava em História da Moda vai lembrar, a gente tem um momento de crise nessa produção de moda brasileira, a gente tem a falência de vários estilistas em ascensão que de repente não conseguem manter suas marcas, e etc, né? E isso vai, permanentemente, a gente vai escutar de crise, a gente escuta crise econômica, crise da empresa, crise do agro, crise do indústria, crise do design, crise da moda e etc, né? E ali a gente vai trabalhar com três grandes conceitos: a cultura material, o fetichismo e os significados que a gente ou atribui ou a gente encontra, né, nesses objetos. Os pontos para o debate, a partir desse texto, já são na forma de questões, né? Até mesmo por causa da estrutura diferente do texto em relação à revisão de literatura do Paulo Debon. Então, a gente vai pensar como que esse conceito de fetichismo, que é apresentado pelo Rafael, se aplica ao design de moda, se existe uma diferença entre o valor estético e o valor funcional de um objeto de moda, como que isso se relaciona com o fetichismo, quais foram os principais marcos históricos que influenciaram a evolução do design de moda até hoje. E ali a gente vai encontrar algumas que influenciaram o design e vamos ver se isso entra em diálogo ou em conflito, né, com a moda. Como que a cultura material se relaciona com a identidade na moda. E atualmente, trazendo para os dias atuais, né, como que se dá a relação entre a função da publicidade do marketing com a produção de produtos em moda? E quais as faces da revolução do consumidor, citada pelo Rafael Dennis, né, em 2024, né, lembrando que ele redigiu esse texto na década de 90. E agora a gente segue para uma retomada das teorias da moda e da introdução ao design de moda, falando um pouquinho sobre os fundamentos e algumas teorias dos estudos de moda que elas vão aparecer eventualmente nas nossas aulas a cada semana até o mês de dezembro, né? Até o final do semestre. Então a gente vai ter grandes eixos de estudo. A gente vai ter essa preocupação de se entender, né, moda como campo de estudo, e aí a gente vai ter da tradição, né, eurocêntrica, né, essa coisa dos estudos em moda e do design de moda. Por exemplo, a gente ainda usa na FAB, né, a nomenclatura design de moda. A gente vai ver um pouquinho de alguns métodos, tanto de design como a gente vai partindo disso e desenvolvendo metodologias para o desenvolvimento de produtos em moda, especificamente. Vamos falar um pouquinho de algumas heranças, tanto da sociologia quanto de uma perspectiva economicista, né, dos estudos em moda. Vamos ver alguns modelos de difusão e atualmente é impossível a gente descobrir todos, né? E à medida em que a gente vai conhecendo, a gente vai trazendo e renovando um pouco a nossa bibliografia. E algumas das outras perspectivas, né? Que partem da nossa percepção sobre nós mesmos, de questões relacionadas à nossa psicologia, psique, às nossas preferências e experiências estéticas, ao simbolismo das coisas, né? Aos status e por aí vai. Essa imagem aí, vale a pena vocês clicarem nesse link que está lá no PDF disponível nessa nossa sala de aula, para vocês visitarem um pouco dessa exposição da Rei Kawakubo. E aí a gente vai ter essa história, essa tradição da moda como campo de estudo, conduzida por essa dualidade, né, entre os fashion studies e o fashion design. E aí a gente vai ter algumas heranças diferentes, né? Então, nos estudos em moda, a gente tem uma tradição que vem muito do hábito, né, e dos cursos de economia doméstica, inicialmente, e depois a gente parte disso para questões culturais, para práticas socioculturais e etc., atribuindo a isso valores sociais e dialogando de uma maneira muito interdisciplinar, como a gente vai ver ali nas nossas heranças da economia e da sociologia, né? Aqui um exemplo fácil seria a gente entender moda como linguagem e aí os significados e os pertencimentos ou afastamentos que isso proporciona socialmente, né? Na perspectiva do design de moda, a gente vai ter a aplicação dos métodos de design, né? E a gente vai ver alguns deles hoje aqui. E a gente está preocupado com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento de produtos,
Muitas das vezes a gente está preocupado com uma produção em massa, né? E algum exemplo disso a gente pode ver recentemente, né, nos uniformes dos Jogos Olímpicos, que ganharam bastante ênfase nos últimos meses. A gente vai seguindo, vendo alguns desses métodos do design de moda, e aí a gente caminha desses métodos do design, especificamente, e a gente passa lentamente para algumas das propostas de desenvolvimento metodológico para o desenvolvimento de produtos em moda, que em alguns momentos se diferencia do design industrial, né? Então, a gente está aqui vendo algumas das tradições do design industrial. Então, nós vamos ter uma sistematização metodológica também muito recente, né, da década de 60 para cá, e alguns dos autores mais relevantes, né, estão aqui. Eu separei 4 para vocês. Então, vocês vão notar que dos anos 60 a gente tinha uma necessidade de delimitar cada vez mais fases e pontos, né, dessa metodologia. Lentamente, quando a gente vai caminhando nessa linha do tempo até chegar nos anos 2000, vocês vão notar que a gente diminui a quantidade de fases, né, e de questões. Então, ali, se Archer, na década de 60, vem estabelecer um programa, né, e propõe uma linha de ações, a partir disso ele vai coletar dados, coleta documentos, classifica e armazena informação e etc. Nós vamos ver que na década de 60 e na década de 80 a gente muda a nomenclatura, então esse estabelecimento do programa vira uma problematização, né? E nos anos 2000 é uma análise do problema mesmo, né? E em todos os momentos a gente vai ter, em todas as fases, em todos os métodos, a gente vai ter um pouco disso. Então a gente reconhece o contexto, depois a gente vem coletar os dados e propor alternativas, né? Em alguns momentos, a gente vai notar que a partir dos anos 2000, essa fase da coleta de dados, ela meio que acompanha essa fase inicial da análise do problema, propriamente dito. Em seguida, a gente vai ter, nos anos 60, um método ali com 6 fases, se não me engano. E a grande questão é que a gente, em analisar o problema, né, e aí Lobac, a partir dos anos 2000, vai ser bem claro em relação a isso, a gente acaba definindo o problema junto nas fases anteriores, né? Então, aqui, a partir dos anos 2000, a gente já vai ter uma avaliação dessas alternativas, ali com uma fase 3, e na fase 4 a gente já começa com a realização da solução do problema, que nos anos 80 era chamada de anteprojeto, ou geração de alternativas, que nos anos 70 era chamado de concepção, e que nos anos 60 era chamado de síntese. Então, nos anos 2000, a gente já encerra na quarta fase, porque a gente incorpora vários desses passos nas fases anteriores, mas se a gente analisar com clareza, a gente vai perceber que são variações e entendimentos a partir de um ponto em comum, né, que seria essa sistematização projetual, a partir desse momento. Quando a gente vem para a metodologia para o desenvolvimento de produtos de moda, a gente tem hoje, né, 3 grandes referências. A inicial, de 2005, né, Jones ali está com 6 fases, a Doris Treptow com 4 fases em 2007, a Mônica Sanches também com 4 fases em 2017. Aqui eu encontrei, né, alguns gráficos no artigo que chama Guia de Orientação para o Desenvolvimento de Projetos aplicado à prática projetual no design de moda, da revista Moda Palavra. Vale a pena ir lá, a referência está aqui embaixo, e lá no final dos slides também. E aqui a gente vai ter um pouco dessa linha do tempo dos estudos, né? Então, se vocês perceberem aqui, nessa produção, muita coisa, o que está em roxo foi publicado em tese e dissertação, o que está em rosinha foi publicado em artigo, então são só 2, e a maior parte deles está em livros, né? Continuando aqui, a gente tem a síntese dessas etapas, né? Então, a gente tem a Treptow, Sanches, e a gente tem 2 exemplos que é relevante, né? Que são relevantes ali para o artigo em questão.
Então a gente tem 4 grandes fases em todos eles, né. Então para toda pesquisa a gente começa a planejar e a pesquisar, a gente começa a projetar, gerar alternativas, que seria a fase da criação. A partir da criação a gente vai desenvolver essa ideia, né, e inclusive verificar a fiabilidade, etc. E por fim a coisa quase do protótipo em si, né, que seria a realização, e no caso da Crepal a gente já tem uma relação com promoção, comercialização e etc. Mas embora a gente vá encontrar essas 4 grandes fases em cada uma desses métodos, né, a gente vai observar que dentro das etapas tem outras etapas. Então, aqui eu tirei uma cópia do, do sumário do livro da Doris Treptow, e a gente vai notar que, por exemplo, dentro da fase de planejamento e de design, a gente tem uma série de coisas para serem vistas. E aqui vocês vão encontrar muito diálogo com os conteúdos que vocês viram, design e linguagem visual, inclusive para as questões dos elementos do design, né? As questões de cor, de textura, e etc, etc. Então, dentro dessas grandes fases, a gente vai encontrar mini fases dentro delas, né? E isso vai variar muito de acordo com o tipo de projeto que vocês vão estar desenvolvendo. Agora, a gente passa para uma outra família dessas teorias, né, que são aquelas que a gente encontra como as heranças da sociologia e da economia. Começando pela sociologia, a gente tem um desenvolvimento a partir do século XIX e um entendimento de que um grupo, normalmente um grupo aristocrático, dominante economicamente no período, influencia o todo, toda a sociedade. O que a gente tem em comum com esses estudos, né, que tem essa premissa sociológica também, entende-se que a moda como fenômeno que a gente conhece hoje é muito característico do final da Idade Média. A gente vai notar que essa análise formal da moda, e aí inclusive o desenvolvimento de glossários e etc., está muito ligada a, ao século XIX. O que tem em comum com todos esses estudos sociológicos, né? A relação entre imitação e distinção entre nobres e burgueses, e o que aparece como discordância, né? Ali, a, a concepção de modernidade a partir do Edward Sapir, e o constante desejo pelo novo, que Gilles Lipovetsky vai meio que identificar isso em sociedades variadas, de momentos variados historicamente falando. Outra grande herança da economia, e aí vale a pena vocês darem uma pesquisada, a gente vendo um pouco essa relação entre a imitação e a classe ociosa, ou seja, aquela classe social que consome e ao mesmo tempo tem tempo de se exibir, etc. A gente vai ter as teorias do gotejamento econômico, e que elas coincidem muito com o que a gente vai chamar na moda de trickle-down effect, que seria basicamente essa coisa de que a opulência e a riqueza ela goteja, né, das classes mais abastadas e chegando, né, aos mais populares. Talvez isso explique por que nós no Brasil temos uma tendência de defender milionários, né, arreguidamente nas redes sociais, etc. A gente ali vai ter essa figura do costureiro como o ditador do luxo versus aquele consumo cotidiano, e isso também vão ter fatores econômicos, inclusive de precificação, etc. E aí a gente vai ter modelos distintos de difusão da moda, que a gente vai chamar da família da moda aberta, né? Então, trickle up, que seria o contrário da imitação e distinção, né, do trickle down, do gotejamento. O trickle across, que seria uma influência mais horizontal, né, e as teorias meio que virulentas, né, contagiosas, em que todo mundo sente desejo pelas mesmas coisas ao mesmo tempo, parece que vai pegando um pelo outro, né. Talvez o discurso mais permanente, né, deles todos, é aquilo que a gente repete
frequentemente na mídia, nas redes sociais, etc., que é a mão do mercado, né? E aí a gente vai escutar muito na moda a justificativa da produção de coisas, né, produtos, tamanhos, modelagens, etc., sempre com essa frase, né? A gente faz isso porque é o que sai. E aí a gente tem uma contradição. Se sai e se vende, então por que que a gente tem tantos lixões têxteis pelo mundo, né? Outras perspectivas teóricas aí vão desde a nossa percepção de nós mesmos até o desejo de como a gente quer ser visto pelo outro, né? A gente vai ter essas questões psicológicas e talvez um exemplo triste, mas preciso da gente pensar, tem muito a ver com os distúrbios alimentares, né? E com essa sensação de que o que a gente percebe de nós mesmos também. A gente tem questões da simbologia, né? Então, essa imagem, eu amo esse medicamento, é agora, né? Muito recente, da Semana de Moda de Berlim, e causou furor nas redes sociais. E a gente tem a perspectiva do status, né? Muito baseado, por exemplo, nesse consumo de objetos de luxo. E aí, gente, luxo mesmo, por exemplo, uma bolsa dessa, ela custa mais de 100 mil reais facilmente. Então, a gente está falando de, imagina você andar com uma bolsa que vale mais do que uma casa, né? Então, é meio que isso que a gente está pensando. E aí a gente vai apresentar alguns dos modelos de difusão que quem estava em teorias da moda e introdução ao design de moda anteriormente vai encontrar algumas coisas aqui familiares, né? Um dos exemplos mais antigos seria o do Everett Rogers, ai gente, desculpa, da década de 60, e ele vai classificar os tipos de consumidores, né? Dentro disso, ele vai identificar que tem dois grandes grupos, os agentes de mudança e quem segue tendência. Dentro desses dois grandes grupos, nós vamos ter as pessoas que são inovadoras, as pessoas que são adotadoras precoces, ou seja, logo que isso aparece, elas começam a consumir. A gente vai ter uma primeira maioria, a gente vai ter a maioria tardia e a gente vai ter os retardatários, né? Então, dentro desses 5 tipos de consumidores, a gente vai encontrar que tanto as pessoas que inovam quanto adotam precocemente tendências, geralmente elas estão classificadas, né, no grupo maior de quem comunica essa moda. A primeira maioria é um grupo de pessoas que aceita mais facilmente mudanças. A maioria tardia é um pouco mais resistente a mudanças. E os retardatários são aqueles que literalmente não se importam com tendências de maneira nenhuma, né? Dentro desse contexto, a gente vai ver que esses modelos de difusão vão ficando meio que análogos entre si, mas focando em aspectos diferentes, dependendo da sua pergunta de pesquisa, né? Então, a gente vai ter uma outra curva aqui, do Workman e Lee, dessa dupla, sobre essa difusão de inovação, e eles diminuem a quantidade de classificações, né? São pessoas que agem para mudanças, as pessoas que adotam precocemente, as pessoas que adotam tardiamente e as pessoas que relutam em adotar essas tendências, né? Normalmente, quem predominantemente, né, gente, porque aí é claro que são pesquisas de amostragem e as coisas não são homogêneas no mundo inteiro, todos os grupos, etc. A gente vai notar que entre agentes de mudança e quem adota precocemente tendências, né, inovações, estão uma predominância de. E aí, gente, aqui eu estou colocando para vocês, entre parênteses, o nome das pesquisas que usam essa curva. Então, por exemplo, essa dupla publicou essa difusão da inovação. Então, eu venho, e aí, gente, aqui 2017 é o ano da publicação no Brasil. Eles publicaram isso antes. Então, a gente vai notar que a gente tem uma predominância entre esses agentes de mudança e quem adota precocemente, de gênero, ou seja, a gente tem um público feminino, de faixa etária, né, um público jovem, e aí tem aquelas pessoas que são fiéis a uma marca, né? O que é uma coisa curiosa nesse fenômeno de hoje. O grupo dos tardios e relutantes, normalmente, eles esperam.
analisam, pesquisam sobre o produto antes de adquirir, quando o adquirem, né? Então, são perspectivas de consumo um pouco distintas entre si. E aí a gente tem uma outra perspectiva ali em relação, esse é um estudo da década de 60, entre essa relação entre privado, público, secreto, entre realidade e fantasia, entre o que a gente vai denominar, né, de socialização antecipatória, socialização fantástica. A gente tem todas essas possibilidades, né? Então, aqui em cima, nessas 3 primeiras linhas, que estão com fundo amarelo claro, vocês vão ver quase que um joguinho de probabilidade que a gente vê na matemática, né? Depois a gente vai ver uma interação entre essas categorias e a questão, né, de a nossa persona pública está muito vinculada a esse cotidiano, as ideias de gênero, as performances de trabalho, os nossos hobbies, a essa realidade, né, do cotidiano. O que a gente faz privadamente tem muito a ver com aquilo que nos dá prazer, o lazer, o cotidiano fora do trabalho, realização de esporte, eventos, etc. E tem a categoria daquilo secreto, que é aquela categoria do que não é da conta de ninguém, né? Então a gente tem desde fantasias e coisas que fazem muito parte, né, da nossa privacidade, até manifestações de escape, né, sendo fantasias, intimidades e etc. Então a gente vai ter um pouco desse jogo entre realidade e fantasia acontecendo aí. Uma outra teoria é a coisa da autoestima em comparação social, né, que começa com esses estudos ali na década de 50. Então, normalmente a gente vem com essa concepção de me melhorar ou eu sair de uma escala do pior para o melhor, né, as melhores versões de mim mesma, talvez. E aí, a gente seguindo nessa linha, a gente vai ter já nos anos 2000 uma outra linha de pesquisa, né, que tem muito a ver com o que a gente vai chamar de gestão da aparência. Então, seria, eu comparo a mim mesma, né, para cima, ou seja, eu busco como referência alguém que eu considere melhor, né, mais interessante do que eu, ou eu venho com essa reafirmação de mim mesma a partir de considerar a minha, a mim mesma como uma referência superior a outras pessoas, né? Em seguida, a gente tem outras categorias nessa gestão da aparência no mesmo estudo, né, de Wood e Lennon ali nos anos 2000. Ou seja, essas rotinas de cuidado próprio, né, por exemplo, o uso de maquiagem, a higiene, a coisa de lavar roupa, passar roupa, etc., a prática de exercícios físicos e tudo mais. Então, dentro desse baixo risco na gestão da aparência, ou seja, são coisas pequenas que a gente faz todo dia, mas que elas mantêm uma certa noção de que eu não estou me colocando a muita prova, né, com tudo isso. E aquelas questões que a gente interfere na nossa aparência de forma não rotineira, embora haja pessoas que têm feito cirurgias de forma mais rotineira do que o normal, né? Então, são coisas que têm um risco mais elevado, como, por exemplo, a própria tatuagem, que é mais permanente, o uso das cirurgias plásticas, distúrbios alimentares e tudo mais. Então, a gente vai ter várias categorias dentro dessa gestão da aparência. Por fim, a gente vai chegar à apresentação do nosso grupo de atividades, né, de avaliação da M1. Lembrando, gente, que os pontos, né, que a gente destacou ali, de modelos de difusão e tudo mais, são alguns deles, e a gente vai ver mais no decorrer do semestre. Então, a avaliação de M1 diz respeito à nossa primeira unidade, que é a introdução ao design, aos estudos em moda, e nós vamos ter 3 momentos, né? O debate 1, que vai acontecer no dia 10 de setembro, Moda como Pensamento, que vale 2,5. O debate 2, que vai acontecer no dia 24 de setembro, que vale 2,5 também. A gente vai ali pensar nas experiências profissionais em moda. E, por fim, a gente vai ter o desenvolvimento de uma cartografia com as experiências, as nossas experiências com moda, né? Sobretudo aquilo que não deu certo, né? Então, é uma coisa que eu tenho pensado muito recentemente. Então, o que a gente aprende com os erros? O que a gente aprende com aquilo que não dá certo? O que a gente
aprende com os desastres, né, com as catástrofes, enfim, por aí vai. A entrega dessa atividade é no dia 15 de outubro, e na próxima aula a gente vai ter o detalhamento dos critérios de avaliação dela. Para não confundir, hoje eu vou focar no debate, e aí, como a gente conversou no nosso primeiro encontro presencial, as atividades de N1, elas vão ser definidas ali no mês de outubro, depois da primeira, as atividades de N2, digo, depois das atividades de N1, e a gente vai resolver isso coletivamente, né? Então, nós temos duas opções. Essa continuidade dessa experiência etnográfica, da cartografia com as experiências em moda, e a outra um experimento mais artístico mesmo, ligado um pouco com essa moda contemporânea, que foge um pouco dessa ideia do vestuário muito comercial, muito pragmático, né, muito feito para o cotidiano. Então, a gente vai discutir com a turma, né, e fazer uma enquete no dia 22 de outubro, e a gente vai definir e publicar os critérios de avaliação no dia 29 de outubro. Essa entrega, e aí a gente vai pensar, né, a gente vai definir nessa data se vai ser um conjunto de atividades com entregas espaçadas entre si, se vai ser uma entrega final lá no mês de dezembro. A gente precisa resolver a nota de N2 até dia 10 de dezembro, e a gente vai conversar sobre isso no momento oportuno, né? Agora, passando para o que é mais urgente, ou seja, as orientações para o primeiro debate. Então, voltando, a gente tem dois textos que são a base para esse debate. A gente tem o Paulo Debon, com uma revisão de literatura a partir dessas perspectivas que embasam os estudos em moda. E o segundo, a gente tem um texto mais ensaístico, né, sobre conceitos e o ponto de vista sobre design, com um conceito grande e complicado que é o fetichismo, né? Em seguida, eu trago para cá esses pontos de reflexão sobre os textos. Então, moda como pensamento tem aqueles pontos importantes que a gente vai abordar no nosso debate. E design, cultura material e feitiçismo tem esse conjunto de perguntas que a gente vai tentar usar como questões norteadoras na nossa conversa da próxima aula. Quais são os critérios de avaliação para ambos os debates? Né? Então, isso vai aparecer novamente lá no debate 2. A coisa de vocês lerem, gente. É muito difícil a gente debater e não sair do tema, e a gente tem uma tendência muito grande a sair do tema, né? Quando a gente não tem conhecimento daquilo. Então, por favor, tentem ler, anotem, perceba como esses autores introduzem os assuntos, as contradições, o que tem em comum, diferentes perspectivas. Anotem também exemplos, aquilo que vem à sua mente na hora que você está lendo. Então, por exemplo, na minha cabeça, quando estou lendo, com muita frequência, aparecem imagens, filmes que eu lembro, músicas, sensações, enfim. Traga tudo isso para a próxima aula e a gente vai conversar. Eu uso a palavra debate, mas na verdade o formato é muito mais próximo de rodas de conversa, porque isso facilita para que todo mundo participe verbalmente, né? E que a gente estude de uma maneira conversando, né? Conversar sobre o que a gente lê é uma maneira muito interessante da gente aprender. Então, o total de cada debate, o total em termos de valor de percentual da nota, né? Ela vale 25% da nota, 2,5. Então, você está presente na aula, ganhou meio ponto já. Se você participou da aula de alguma maneira, ganhou mais meio ponto. Se você interagiu com os colegas, além disso, mais meio ponto. E o que vale mais, né, é que as coisas, né, que a gente conversa estejam dentro do tema do debate, né? Então, essa conexão com o conteúdo que a gente está trabalhando vale um ponto. Por fim, gente, eu vou aqui compartilhar com vocês a lista de referências, né, que foram usadas hoje, e a gente se vê na próxima aula. Eu guardei aqui os créditos da apresentação, que não fui eu que desenvolvi, e muito obrigada. Até semana que vem.